Imagina só um viking, aquele tipo bem clássico que você vê em séries. Barba trançada, machado gigante, navio de guerra e um olhar de que eu conquisto o que eu quiser. Agora imagine esse mesmo viking, só que não só saqueando vilas como todos os outros faziam, mas sim sentado em um trono de ouro, usando uma coroa e comandando um império tão grande que unia até mesmo 3 reinos poderosos: a Inglaterra, Dinamarca e Noruega, tudo conectado pelo mar. E esse homem, ele existiu de verdade. O seu nome foi Cnut o Grande, e o que ele construiu ficou conhecido como o Império do Mar do Norte. Um império tão impressionante que por um breve momento ele transformou um simples guerreiro nórdico no homem mais poderoso da Europa. E olha, se você curte esse tipo de história, já fica o convite. Agora o canal liberou a opção de membros. É uma forma de apoiar o meu conteúdo e participar mais de perto e ainda garantir algumas pequenas vantagens bem legais. Se você quiser fortalecer a nossa comunidade, dá uma olhada aí embaixo depois do vídeo. Pra gente entender como o Cnut chegou lá, a gente precisa voltar pro final do século X. A era viking estava quase chegando no fim, mas os vikings ainda não tinham desistido da Inglaterra. Desde o final dos anos 800, eles atacavam, saqueavam, conquistavam, perdiam e eles voltavam. O rei Sven da Dinamarca, que era o pai de Cnut, foi o primeiro a realmente dominar o território inglês. Em 1013, ele invadiu a Inglaterra com uma frota colossal e forçou o rei Ethelred II a fugir. Mas o reinado de Sven durou bem pouco, porque logo ele morreu no ano seguinte, em 1014, deixando o trono recém-conquistado e um filho determinado a terminá-lo. Cnut tinha cerca de 20 anos. Ele era jovem, mas ele era implacável. Com a morte do pai, os ingleses chamaram Ethelred de volta do exílio e Cnut teve que recuar para a Dinamarca. Só que ele não se esqueceu da Inglaterra. Em 1015, um ano depois, ele voltou e dessa vez foi com tudo. Ele levou um exército estimado entre 10 e 14 mil homens, e isso na época era muita coisa, vindos da Dinamarca, Noruega, Suécia e até mesmo alguns mercenários saxões. A frota era simplesmente enorme, cerca de 200 navios longos, todos armados até os dentes. A invasão foi uma campanha longa e sangrenta. Cnut conquistou a região de Wessex, travou batalhas ferozes contra os exércitos de Edmund, que era o filho de Ethelred. Enfim, houveram lutas por meses, com vitórias e derrotas para os dois lados. Em Ashdod, em outubro de 1016, veio o confronto decisivo. Foi uma das batalhas mais importantes da história anglo-saxã. A infantaria de Cnut, disciplinada e protegida por escudos densos, resistiu ao ataque inglês e depois contra-atacou com ferocidade. Edmund foi derrotado. Logo depois, os dois fizeram um acordo de paz. A Inglaterra seria dividida. Cnut ficaria com o norte e Edmund com o sul, mas o destino tinha planos bem rápidos para Cnut. Edmund morreu um mês depois desse acordo, em circunstâncias misteriosas. Alguns dizem que ele foi assassinado. Cnut, então, tornou-se o rei de toda a Inglaterra. E é aqui que começa a parte mais surpreendente da história. O viking vira rei e ele era um rei sábio, por incrível que pareça. Cnut não quis governar como um invasor e ele entendeu que para manter a Inglaterra sob o controle, ele precisava ser mais do que apenas um conquistador. E foi o que ele fez. Ele manteve grande parte das leis e dos costumes anglo-saxões, respeitou os bispos e até mesmo se casou com Emma da Normandia, que era a viúva de Ethelred, que ele havia derrotado, para legitimar o trono e fazer alianças com os normandos, que dominavam o norte da França. Cnut reformou o exército, criou um sistema de impostos eficaz, o famoso Danegeld, que era uma forma de um tributo pago para sustentar a frota e evitar invasões, e ele também manteve uma guarda pessoal de elite, os Huskars, que eram soldados profissionais armados com machados de 2 mãos. Ele mandou cunhar moedas com a inscrição Cnut Rex Anglorum, que significava Cnut, rei dos ingleses. E a Inglaterra, depois de décadas de guerra, finalmente teve estabilidade, por um pequeno tempo. Mas Cnut não parou por aí. Ele ainda tinha o sangue viking pulsando e foi então que ele olhou para o norte, quando o rei da Noruega, Olaf II, começou a desafiar o domínio dinamarquês. Cnut reagiu. Em 1028, ele navegou até a Noruega com uma frota gigantesca, apoiada por nobres locais insatisfeitos com Olaf. O rei norueguês foi expulso para a Suécia e depois foi para a Rússia. E alguns anos depois, em 1030, ele tentou até retomar o trono, mas ele morreu na batalha de Stiklestad. Cnut então passou a controlar também toda a Noruega. Nesse momento, o Império de Cnut incluía Inglaterra, Dinamarca, Noruega e partes da Suécia e da Escócia. Um império marítimo interligado pelo Mar do Norte. Mantinha uma poderosa marinha e uma rede de aliados e governadores locais chamados de Jarls.
foi o auge do Império do Norte, algo que nenhum outro viking jamais havia conseguido. Mas o domínio de Knut não se sustentava só com espadas e alianças políticas. Ele também foi um verdadeiro mestre em controlar o que realmente movimentava os impérios, que era o comércio marítimo. O chamado Império do Mar do Norte não era uma união de terras por acaso, mas sim um sistema cuidadosamente planejado de rotas econômicas e navais. Navios carregados de prata anglo-saxônica, lã inglesa, madeira escandinava e até mesmo escravos capturados cruzavam as águas todos os meses. Esse comércio intenso não só enriqueceu o império, mas também o manteve bem estável. Mas Knut, ele não era só um guerreiro, ele era também estrategista, político e, para surpresa de muita gente, um cristão devoto. Ele viajou até mesmo para Roma em 1027 para assistir à coroação do imperador do Sacro Império Romano, que se encontrou com o Papa. Ainda assim, governar 3 reinos espalhados era um pesadelo logístico. Knut dividiu o poder entre os seus aliados mais confiáveis. Ele deixou Godwin controlando grande parte da Inglaterra, Thorkel governando a Dinamarca por um tempo e nomeou também o Sven, seu filho, como regente da Noruega. Mas mesmo com todo esse jogo político, as tensões cresciam cada vez mais. Noruegueses e suecos não gostavam da dominação estrangeira e nobres ingleses ainda viam Knut como um invasor. E é aí que vem a história mais simbólica sobre ele. Knut, cansado dos elogios e da bajulação de seus conselheiros, ele mandou teoricamente, atenção, teoricamente, colocar um trono à beira do mar. E quando a maré subiu, ele ordenou que as ondas parassem. E elas, é claro, não pararam. E foi aí que ele teria dito então: vejam, todo o poder dos reis é inútil diante da força da natureza. Essa história pode até ser uma lenda, mas ela retrata bem o tipo de rei que Knut se tornou. Poderoso, mas consciente dos seus limites. E Knut então ele morreu em 1035 na cidade de Winchester, na Inglaterra. Ele tinha por volta de 40 anos e ele foi enterrado ali mesmo, e o seu império, é claro, sem o comando dele, começou a desmoronar imediatamente. Os seus filhos Harold e Harthacnut disputaram o trono e as alianças cuidadosamente costuradas se desfizeram. A Noruega se separou em 1035, a Dinamarca seguiu seu próprio caminho e a Inglaterra acabou voltando para o domínio anglo-saxão antes de cair nas mãos dos normandos em 1066 com Guilherme o Conquistador. Mas o legado de Knut continuou e ele foi o primeiro rei a unir verdadeiramente o norte da Europa, a mostrar que os vikings eles poderiam ser muito mais do que apenas saqueadores. Sobre ele, o comércio floresceu, o cristianismo se espalhou e o Mar do Norte virou uma ponte e não uma fronteira. O Império do Mar do Norte ele durou bem pouco, cerca de 20 anos, mas ele deixou uma marca duradoura na história do continente. E hoje, o Knut ele é lembrado como o último grande rei viking, um homem que conseguiu domar o caos e transformar o mar de piratas em um império civilizado, um guerreiro que virou um diplomata, um viking que virou cristão e um rei que, mesmo com todo o poder do mundo, sabia que nem ele poderia mandar nas ondas. E aos novos membros, meu muito obrigado. The Boomer, Gustavo Rosa e Eduardo Martins. Tamo junto! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like e comentar qual tema você gostaria de ouvir de uma forma nada acadêmica.